Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está em mais uma aula aqui do Extensivo. Se por acaso você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se para receber todas as atualizações e se você puder, já vai deixando aquele seu like aí para poder fortalecer o nosso trampo e fazer com que o YouTube divulgue mais o nosso trabalho. Nessa aula a gente vai trabalhar com o fechamento do assunto interações intermoleculares, polaridade, várias paradas que a gente tem trabalhado aí nas aulas anteriores, onde a gente vai discutir muitos pontos que ficaram aí sem respostas, tendo como base a proposta das aulas anteriores, que eu deixei realmente esse ponto de interrogação para responder nesse momento, né, que é esse vídeo, e também a gente vai fazer um fechamento com alguns tópicos mais isolados, tá? Bom, então agora eu quero fazer uma pergunta para você. Na imagem nós temos um copo de água e alguns cubos de gelo. O que você acha que vai acontecer quando eu jogar esse gelo na água? O gelo vai flutuar ou vai afundar? Bom, provavelmente você me respondeu que o gelo iria flutuar na água assim que eu jogasse o gelo na água, né? A gente precisa, antes de entender, né, por que aconteceu aquilo, a gente precisa recordar o conceito de densidade, que é o que vai explicar ali a ocorrência do gelo flutuando na água. Então, densidade nada mais é do que uma relação entre massa e volume. Massa é a quantidade de matéria e o volume nada mais é do que o espaço. A densidade da água líquida é o quê? É no valor de 1 grama por centímetro cúbico. E qual seria a densidade da água sólida, ou seja, do gelo? A gente vai ter uma densidade menor do que 1 grama por centímetro cúbico. É um valor cerca de 10% menor do que 1 grama por centímetro cúbico, que vai dar 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, pelo fato da densidade do gelo ser menor do que a água, você teve aquele resultado que era o quê? O gelo flutuando ali em cima da água líquida. Mas a questão toda é o seguinte: o que tem a água líquida e o gelo com relação à sua estrutura interna? E aqui é o momento que a gente vai entender a diferença dos valores de densidade. Na água líquida, as moléculas de água, né? Então aqui nós temos o oxigênio e aqui na ponta cada hidrogênio, só que aqui no desenho eu coloquei aqui como um rosinha para não deixar branco, tá? Então a gente tem uma organização meio que aleatória, não há uma organização 100% coesa. Então a coisa é meio desorganizada, meio complexa isso aqui. Mas observem que quando a gente tem a água líquida, e aí inclusive eu estou até colocando uma imagem aí na tela, caso o meu desenho não esteja tão bom, observe que a coisa é meio que aleatória. Agora, no gelo, o que você vai ter? Você vai ter a organização das moléculas de água, né, formando uma rede cristalina, onde você vai ter o quê? Essa espécie de blocos hexagonais aqui, onde você vai ter um espaço aqui internamente desse hexágono, né, que vai estar vazio, tá? Então eu coloquei aqui pelo menos um pedaço, mas agora eu estou colocando aqui uma outra imagem para que fique melhor para vocês identificarem e entenderem a explicação. E qual é a relação disso daqui que eu estou mostrando com essa questão do valor da densidade? Quando a gente fala para vocês que a densidade é em gramas por centímetro cúbico, o que eu queria que vocês pensassem para ficar melhor aqui a compreensão de vocês? Ó, vamos supor que a gente tem um cubo em que a gente tem 1 centímetro de aresta, tá? Então, qual é o volume desse cubo? Então, vocês sabem que o volume desse cubo vai ser o quê? Base vezes a altura vezes a largura, né? Como a gente está trabalhando com 1 centímetro de aresta, a gente vai ter o quê? Uma quantidade de volume igual a 1 centímetro cúbico, tá? E aí a minha grande questão é: qual é a quantidade de matéria que eu consigo colocar de água líquida aqui? Então, como essa organização da água é uma organização um pouco mais aleatória, você consegue ter uma maior quantidade de moléculas, tá, dentro desse cubo aqui. Agora, quando você pensa em organizar a água no estado sólido, ou seja, o gelo, aqui dentro desse cubo, pelo fato de você ter ali internamente, né, nessa parte interna desses hexágonos, espaços vazios, então você acaba tendo menor quantidade de matéria aqui dentro desse cubo hipotético que eu estou trazendo para vocês. Por isso, com menor quantidade de moléculas, ou seja, menor quantidade de matéria, eu vou ter um valor de densidade menor.
tá bom, gente? Então eu estou explicando isso daqui para vocês com uma linguagem um pouquinho mais fácil, né, para ficar bem mais tranquila a compreensão. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu coloquei o quê? Lá na descrição do vídeo, eu coloquei no material de exercícios um texto que eu retirei de um livro universitário que eu tenho, que é Química e Reações Químicas, do autor Coates, tá? Eu coloquei lá na descrição do vídeo para vocês, que tem um texto bem formal, falando sobre a dilatação anômala da água. Inclusive, nesse texto, o autor fala sobre essa questão ambiental, da importância, ele traz uma coisa um pouquinho mais formal. Por que eu estou falando isso? Para vocês não se prenderem tanto em anotar as informações no caderno de vocês, tipo, eu vou anotar o bagulho mega, hiper, ultra formal. Eu coloquei na descrição do vídeo para vocês e aí eu estou mais falando uma linguagem mais tranquila para que todos possam entender, tá? Então, por conta desse espaço aqui vazio, tendo em vista a organização das moléculas de água no estado sólido, eu acabo tendo valor de densidade menor do que na água líquida, tá? Que eu acabo, por conta dessa organização, né, eu acabo tendo maior número de moléculas de água que eu consigo colocar em um determinado espaço. Bom, e agora o que eu quero mostrar para vocês é um pouquinho da consequência disso, além do copo de água e o gelo. Bom, galera, eu peguei uma garrafa de cerveja, enchi de água, fechei, passei ali tipo uma fita adesiva ali para poder evitar vazamento de água e coloquei dentro do congelador. A ideia é que, à medida que a água líquida, né, se transformasse no gelo, essa mudança na organização das moléculas, eu ia verificar se ia quebrar a garrafa ou não. E aí, depois de um tempo, eu voltei, abri o congelador, como vocês podem ver agora, a minha garrafa estava quebrada. E como que a gente pode explicar esse fenômeno que aconteceu aí de quebra da garrafa? É bem simples. Se a gente tinha as moléculas de água no estado líquido mais juntinhas, à medida que ela passou aí para o estado sólido, se transformando em gelo, elas passaram a ocupar um espaço maior. Como a garrafa estava fechada, automaticamente, à medida que a água foi passando para o estado sólido, ela acabou quebrando essa garrafa, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente, por exemplo, pega uma garrafa de vidro e coloca água até a borda lá e coloca no congelador. A gente precisa tomar cuidado porque a gente pode acabar quebrando o recipiente. Bom, galera, e agora a gente vai trabalhar com o tópico tensão superficial e eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos supor que eu tenho a água, onde você está vendo a densidade, e o talco, esse outro valor de densidade aqui. E a minha pergunta para você é, o que você acha que vai acontecer quando eu pegar o talco e jogar em cima da água? Esse talco vai afundar ou vai flutuar? Bom, e a questão toda, galera, é o seguinte: por que o talco ele ficou ali flutuando em cima da água, já que o talco, a densidade dele é maior? Então, para a gente entender isso, a gente vai recorrer à tensão superficial. Bom, então o que seria isso daqui? Isso aqui seria a superfície da água, né? E aqui, essas bolinhas aqui que eu desenhei, seria em alusão a cada molécula de água. E o que você sabe? Que essas moléculas de água, elas estão interagindo através das ligações de hidrogênio. Então, o que seria a tensão superficial? Nada mais é do que um efeito físico que você vai ter justamente nessa região aqui da superfície. Essas moléculas de água, elas vão ser atraídas em todas as direções, tá? O que eu estou fazendo aqui para essa molécula de água, você pode replicar para todas essas outras moléculas aqui. Só que a questão toda é que, enquanto essas moléculas aqui mais abaixo, elas sofrem atração por todos os lados, a porção superior e inferior, aqui na região da superfície, você só vai ter o quê? Uma atração pelas laterais e pela parte de baixo, né? Então, o que você vai ter aqui, gente? A formação de uma espécie de camada superficial desse líquido, né, no caso que a gente está trabalhando com a água, que vai se comportar como se fosse uma membrana elástica. E aí,
você pode ter situações onde objetos que tenham densidade maior do que o seu líquido acabem flutuando aqui, né? Justamente por conta dessa tensão que acaba sendo formada na parte da superfície, tá? Então, justamente por conta dessas forças de coesão entre essas moléculas, você vai ter nada mais, nada menos do que uma resultante vetorial que vai ser diferente aqui na superfície. Então, isso vai explicar o experimento que eu mostrei para vocês, né? Que o talco ele flutuou ali em cima da água e também alguns fenômenos como que vocês estão vendo agora na tela. Então, nesse exato momento, observe que a gente tem uma aranha que consegue caminhar pela superfície da água. Nós também temos um mosquito. Então, tudo isso é explicado pela questão da tensão superficial. E aí, agora, vocês estão vendo um vídeo que está passando aí, mostrando um pouquinho aí desse aspecto elástico que vai ficar ali na superfície, através de um vídeo que foi gravado com 2.500 frames por segundo, né? É como se fosse o vídeo, a câmera que pegou esse vídeo, ele consegue tirar 2.500 fotos em um segundo. Então observem que dá para a gente ter um pouquinho dessa ideia, né, dessa membrana elástica que acaba ficando, e justamente por conta dessa questão da tensão que fica na superfície, né? Então um vídeo muito legal para a gente poder ver esse efeito aí da tensão superficial. Só que a questão toda é, o que vocês acham que aconteceria se por acaso eu pingasse aqui algumas gotas de detergente aqui na superfície com aquele copo contendo a água e o talco? Você viu em aulas anteriores, né, que os sabões, os detergentes, eles têm que característica? Eles têm uma longa cadeia carbônica, né, que seria a minha ideia de cauda hidrofóbica, e a gente tem uma cabeça polar. Os sabões e os detergentes, eles acabam tendo o nome de quê? De agentes tensoativos. Por quê? Eles conseguem romper aquela tensão superficial. Então, por isso que quando eu pinguei algumas gotinhas ali do detergente, o que aconteceu? Eu quebrei essa tensão superficial e aí o talco ele afundou, como vocês viram ali no vídeo, tá? Então, por isso que a gente chama os sabões, os detergentes e outros surfactantes de quê? Agentes tensoativos, porque eles conseguem quebrar aí essa tensão superficial pelo fato de ter uma cabeça hidrofílica com uma cauda hidrofóbica. E aí você consegue aí romper essa tensão superficial, tendo em vista a sua parte polarizada. Bom, galera, então depois de toda essa discussão, a gente está indo para a reta final dessa aula. Eu queria que você soubesse que na sequência do vídeo a gente vai trabalhar com as interações intramoleculares e também com a ligação ou ponte de sulfeto. E a minha pergunta para você é, você já ouviu falar das interações intramoleculares e também da ponte ou ligação de sulfeto? Então, na sequência do vídeo, eu vou posicionar a câmera na mesa e também a gente vai analisar algumas imagens super interessantes para poder discutir esse assunto. Lembrando, galera, que na descrição do vídeo eu estou colocando aí um material para que vocês possam fazer o download e fazer uma leitura aí um pouquinho sobre essa questão do gelo e da água líquida que eu já tinha mencionado no vídeo anteriormente, mas eu também coloquei um texto super interessante explicando como é que as lagartixas conseguem subir aí nas paredes e será que tem alguma cola nas patas dela? Então a gente vai estar discutindo isso aí no texto. É muito importante que vocês leiam materiais complementares para poder aí aumentar a qualidade dos seus estudos. Então nessa aula a gente acaba não tendo exercício, então já é um descanso para vocês, mas não deixa de ler o material que eu coloquei aqui na descrição do vídeo. É rápido, direto no ponto e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então acompanha aí a sequência do vídeo e desde já um mega abraço para todos. Bom, galera, a gente já vai começar, né, a falar aí das ligações de sulfeto e a nossa personagem aqui vai ser a alfa-queratina. Como eu disse, o material que eu estou utilizando, a referência está na descrição do vídeo. Se por acaso tiver algum professor de química olhando essa aula, esse material ele está sob forma de animação
mas eu acabei pegando apenas aí as imagens e tal, e claro, a ideia do material. Então a gente sabe que a alfa-queratina, ela apresenta grande resistência e é encontrada na maior parte da camada superficial da pele dos animais. E aí você pensa em cabelos, unhas, lã, penas nas garras e chifres, além da questão da camada superficial da pele. Mas a grande parada, se você for pensar aí nessas partes aí do corpo dos animais, a gente pode pensar o que faz esse material, no caso que é uma proteína alfa-queratina, apresentar grande resistência. E para a gente poder entender isso, a gente precisa olhar a estrutura desse fio de cabelo que está aparecendo aí na imagem. Então observe que a gente tem ali a alfa-queratina sendo marcada, nós temos o filamento, né, que a gente está analisando, e dentro desse filamento, obviamente, a alfa-queratina, e nós temos ali representadas as células. Observe que, com base nessa imagem, a gente percebe que a alfa-queratina nada mais é do que uma proteína formada por duas alfa-hélices. Vocês que já estudaram aí o DNA nas aulas de biologia já estão ligados o que seria uma alfa-hélice. E você tem que uma vai se enrolar sobre a outra, formando essa superhélice. E essa superhélice é que faz a alfa-queratina ser forte e resistente. Então essas superhélices elas vão se agrupando de uma maneira específica e aí você tem a formação do filamento. E aí, galera, a gente sabe que na superfície dessas hélices vocês têm um contato que aminoácidos hidrofóbicos. Esse termo hidrofóbicos a gente já discutiu em aulas anteriores, né, dentro dessa proposta de estudar as interações intermoleculares. E o que a gente tem? Que essas alfa-queratinas elas também vão apresentar uma grande quantidade de resíduos de um aminoácido cisteína, que são o quê? Capazes de formar essas pontes ou ligações de sulfeto que a gente está querendo discutir, tá? E assim, essas interações, elas vão contribuir justamente para essa resistência das alfa-queratinas. Então agora, na mesa aqui, vocês estão vendo aqui a estrutura do aminoácido cisteína. E aí eu quero discutir algumas coisas como por que o nome é aminoácido? Aminoácido porque você tem o grupo funcional amino e o grupo funcional carboxila, né? Configurando uma amina e um ácido carboxílico, respectivamente. Só que aqui vai aparecer para a gente o quê? Um grupo chamado tiol. O que é um tiol? Tiol é uma espécie de álcool, só que não é álcool, tá? Mas é uma espécie de álcool onde ao invés de ser oxigênio, é um enxofre. E aí nós temos um tiol. Então esse daqui é o aminoácido, vocês vão ver um pouquinho aqui dessa repetição logo nas imagens que vão aparecer. Então onde que isso aqui vai entrar? A gente sabe que tem muitas pessoas com cabelos lisos e que quer deixar o cabelo liso um pouquinho mais cacheado, né? Um pouco ondulado. E para você fazer isso, a gente usa a propriedade da elasticidade dessa proteína, né, a alfa-queratina que vai apresentar, e você usa alguns produtos ali no cabelo para poder, o que a gente diz tecnicamente que são produtos redutores dessas ligações de sulfeto, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, só que eu queria que você soubesse que eu vou mostrar o caminho de ida, que é o cabelo liso ficando cacheado. Mas eu posso também pensar no caminho de volta, tá bom, galera? Mas a gente vai fazer somente um caminho só para poder discutir o assunto. Então vocês estão vendo aí na imagem agora, tipo assim, cada fita dessa proteína, tá? Eu vou usar essa palavra assim para poder ficar legal. Então a gente tem uma fita do lado direito e uma do lado esquerdo. Observe que a gente tem ali os pedacinhos do aminoácido cisteína ali, que eles vão seguindo a sequência ali na formação de proteína. E uma coisa que é legal que vocês observem, que agora que nós estamos pensando na proteína, quando eu juntei esses aminoácidos, eu tive a formação de uma nova função orgânica que é a amida, tá? Isso aí a gente vai discutir um pouquinho lá nas aulas de reações orgânicas. Mas aí você tem ali a ponte de sulfeto. Não sei se vocês lembram, mas o oxigênio é um elemento químico localizado o quê? No grupo 16 da tabela periódica. E a gente sabe que o oxigênio é um elemento que apresenta o quê?
6 elétrons na camada de valência, né? Tanto que ele está na família dos calcogênios, né? Que é a antiga família 6A. E embaixo nós temos o enxofre. Então o número de elétrons na última camada vai ser o mesmo. E também o número de ligações químicas também. Tanto que eu mostrei, inclusive, lá nas aulas anteriores de estruturas, eu falei, olha, a gente tem a estrutura da água, né? Olha lá, o oxigênio fazendo 2 ligações. Mas a gente também tem a estrutura aqui do quê? Do sulfeto de hidrogênio, tá? Observe que o enxofre também está fazendo lá as suas 2 ligações químicas. Mas aí, quando a gente volta aqui na imagem, percebam que nós temos ali os 2 enxofres e assinalado em vermelho a ponte de sulfeto. E aí eu queria perguntar para você que está em casa o seguinte, olha, eu acabei de falar para você que o enxofre faz 2 ligações e a minha pergunta é, essa ponte de sulfeto ou ligação de sulfeto é uma ligação química ou ela é uma interação entre moléculas? Tenta responder essa pergunta aí. Então vamos lá. Se você prestou atenção no que eu te falei, você sabe que essa ponte de sulfeto ou ligação de sulfeto nada mais é do que uma ligação covalente entre 2 átomos de enxofre, né? Isso daqui tinha uma nomenclatura mais antiga que era ligação de sulfureto, né? Atualmente a gente só chama de ligação de sulfeto. Só que existe uma nomenclatura um pouco mais formal para essa ligação, que é o quê? A gente chama isso aí de persulfureto, porque lá na frente eu vou explicar para você umas estruturas que se encaixam numa função que é de peróxido. O peróxido mais simples é o peróxido de hidrogênio, tá? Vocês vão ver comigo lá na matéria de óxidos. Só que qual é a característica? No peróxido você vai ter 2 oxigênios ligados covalentemente um ao outro ali na sequência, tá? E o que seria aí o persulfureto? Persulfureto é, ao invés de ser oxigênio, você substitui por enxofre. Então, voltando aqui na imagem, você identifica que vocês têm 2 enxofres, um ligado ao outro, tá? Então essa daí seria a ligação de sulfeto, tá? Que também pode ser chamada de ponte de sulfeto. Então você acaba tendo ali aquelas 2 fitas ali ligadas. Bom, prosseguindo, como é que vai funcionar a parada? Você vai lá, aí o cabeleireiro ele vai utilizar um produto que vai ter como ali ação substâncias que são classificadas como agentes redutores. O que esses agentes redutores fazem? Eles promovem a redução, tá? Então vocês estão vendo ali os quadradinhos vermelhos e aqui a gente vai discutir alguns conceitos básicos que é. Primeiro vamos efetuar o cálculo do NOx do enxofre. Se por acaso você ainda não viu a nossa aula, a gente está passando agora na tela aí a aula em que eu falo sobre número de oxidação e a minha pergunta é, qual é o NOx do enxofre aqui? Aí a gente sabe que o enxofre é mais eletronegativo do que o carbono. Então, se eu romper essa ligação química em teoria, aqui eu apresento o enxofre ficando com os elétrons da ligação, tá? Lembrando, galera, essa aula já foi dada no canal e eu estou comentando partindo do princípio que você viu essa aula. E aí, galera, se eu romper essa ligação química, não vai sair nenhum, os elétrons vão ficar aqui divididos de uma forma igual. Por quê? Porque são 2 átomos iguais, as eletronegatividades são iguais. Então aqui não vai sair nenhuma carga. Então cada enxofre, né? E aí eu posso, o conhecimento que eu apliquei aqui para o enxofre da esquerda, eu aplico para o da direita também. E o resultado vai ser o mesmo. Então o número de oxidação do enxofre aqui, ele é igual a -1. E aí a gente precisa saber que o termo redução está associado quando você tem uma reação química, quando ocorre a redução do NOx de alguém. Ou seja, o que seria reduzir o NOx? Reduzir é quando vai reduzir, mano. Tipo assim, número que é menor do que -1. Menor do que -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Então, se eu verificar que o enxofre ele teve um NOx menor do que -1, então a gente teve o termo redução sendo aplicado ali. E aí, voltando para a imagem, agora a gente vai passar esses agentes redutores aí através dos produtos lá de cabelo. E o que vai acontecer? Observe na imagem que nós temos a quebra das ligações de sulfeto. E quando você teve a quebra dessa ligação de sulfeto, perceba que para cada enxofre foi colocado o quê? Um átomo de hidrogênio para poder completar a valência ali do enxofre. E a pergunta é, será que teve a redução
desses enxofres, e aqui a gente está só com um pedacinho que nos interessa. Então a quebra dessa ligação química, a gente já sabe que vai sair uma carga -1, e o enxofre é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então olha só, o enxofre ele vai ficar com os elétrons se eu, teoricamente, quebrasse essa ligação, tá? Então o enxofre, no final, ele apresentou NOx-2. Então percebam que o enxofre sofreu a redução à medida que passou ali aqueles agentes redutores. Agentes redutores promovem a redução. A gente vai discutir muito isso aí lá nas aulas de eletroquímica. Bom, agora que a gente já sabe que o NOx do enxofre sofreu redução, a gente percebe na imagem que as ligações de sulfeto estão rompidas. Então, você tem aquelas fitas ali que compõem lá a alfa-queratina, você tem elas abertas. O cabeleireiro vai pegar o cabelo da pessoa que é liso e ele vai começar a passar tipo aquele negócio Bob's da... Bob's não é Bob. Como é que é? Bob's não é Bob, que a dona Florinda utilizava, tá ligado? Ou então uma escova girando. Para quê? Para que você entorte essas fitas, entendeu? Então eu vou voltar na imagem anterior, ó. Percebam que a gente tem aquelas fitas paralelas, retinhas, cabelo liso. Quando você pega o bob e passa ali, ou uma escova e vai girando o cabelo, você entorta essa fita. Tá vendo que ali tá torto? Então o que aconteceu? Você acabou correndo uma pela outra, e aí eu queria que vocês observassem na imagem anterior, de novo, vai e volta, né? Olhem na imagem anterior o número do átomo de enxofre de cima. Então, ó, enxofre de número 1 pareado com enxofre de número 1. Enxofre de número 2 pareado com enxofre 2. E assim por diante. Agora, observem isso, a numeração dos átomos de enxofre. Quando eu digo para você que você vai girando, tipo assim, vai girando o cabelo ali, né, com a escova e tal. Girando o cabelo tá esquisito pra caramba. Tipo assim, você vai dando as voltinhas no cabelo para poder entortar. Observem agora que você pareia um enxofre de número 1 com um enxofre de número 2. Um enxofre 2 com 3. Então olha ali embaixo, ó, vermelho com azul, tá vendo? Ó, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4. Então você corre uma fita pela outra, então você acaba vindo com um agente oxidante. O que o agente oxidante vai fazer? Vai fazer o contrário. Então observem que a ligação de sulfeto ela voltou, né? E aí o cabelo vai ficar ondulado igual aí da imagem. Se eu tiver que pensar num caminho contrário, eu vou estar pensando num cabelo cacheado sendo alisado. E claro, esse processo de quebra da ligação de sulfeto e depois retorno, tem uma substância que ela é capaz de desfazer isso. E quem é? A água. A água é capaz de fazer com que o fio de cabelo volte a ser o que era normalmente, tá? Então isso daí é a nossa conclusão aí, um pouquinho de discussão aí desse conhecimento da ligação de sulfeto, tá? Então se por acaso vocês ouvirem algum dia falando sobre a ligação de sulfeto, lembre-se que ela é uma ligação que ocorre entre o quê? Dois átomos de enxofre, tá? E por isso que é disulfeto, tá? Não é uma interação intermolecular, e sim uma ligação covalente, perfeito? E agora, galera, o último tópico da nossa aula, que é falando sobre interação intramolecular. O termo intra, a gente entende que é uma interação que ocorre dentro da própria molécula. Todas as interações que vocês vão ver aqui agora se encaixam no termo ligação de hidrogênio. Só que aqui a gente não tem ligação de hidrogênio entre duas moléculas. Essa interação vai acontecer dentro da própria molécula. Onde que eu estou querendo chegar? Olha aqui, ó. Tá vendo? Hidrogênio ligado ao oxigênio e o outro oxigênio aqui, ó. Então eu tenho aqui a presença de uma ligação de hidrogênio. Marcelo, essa interação é intermolecular? Não, porque é uma interação que ocorre dentro da própria molécula, tá? Então aqui nós temos o ácido maleico. A condição para acontecer ligação de hidrogênio, ela está aqui, ó, na cara. Hidrogênio ligado ao oxigênio apontado para outro oxigênio. Então a ligação de hidrogênio dentro da própria molécula vai acontecer, tá? E aí é que tá.
Marcelo, ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular sempre? Nem sempre. Aqui é uma interação intramolecular. Não é uma ligação química, tá, gente? É uma interação entre um ponto que tem uma carga parcial positiva e um ponto que tem uma carga parcial negativa. Isso daqui, galera, é o que confere as interações dentro da própria molécula, é o que confere aí estabilidade, por exemplo, para as proteínas e para os ácidos nucleicos, tá? Na matéria de biologia isso aí é discutido um pouquinho mais, tá? Aqui nós temos o 2-aminofenol. Eu coloquei aqui a nomenclatura usual para poder ficar menor, né? Porque senão ficar muito grande. 2-amino e hidroxibenzeno, eu coloquei 2-aminofenol. Galera, aqui mais uma vez eu posso ter nesse ponto a ligação de hidrogênio. E aí você fala assim, pô Marcelo, mas qual é o hidrogênio que vai ser responsável pela ligação de hidrogênio? Galera, qualquer um dos dois. Esse hidrogênio apresenta a possibilidade de gerar a ligação de hidrogênio e esse daqui de baixo também, aqui da amino. Então qualquer um dos dois ali vai apresentar a possibilidade de ter ali a ligação de hidrogênio sob forma de interação intramolecular. E aqui no ácido 2-fluoretanoico a gente tem a possibilidade de ligação de hidrogênio aqui, tá? Eu coloquei esse oxigênio aqui para o lado direito, mas eu também poderia colocar aqui para o lado esquerdo, daria na mesma, tá? Então aqui mais um exemplo de interação intramolecular. Naturalmente, isso é algo que é um pouco discutido, né? Quase nunca é falado, mas aí eu tô trazendo para vocês para poder enriquecer aí a nossa aula. Beleza, gente? Então a gente fecha nesse vídeo aí a nossa aula de interações, solubilidade, toda aquela sequência de aulas. E não se esqueça que na descrição do vídeo tem material aí para vocês lerem e se deliciarem com essa química fantástica. Eu vou ficando por aqui, galera. Um mega abraço e até a próxima. Valeu!